Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro. A divulgação do material foi solicitada pela CPI da pandemia. Antes de ser encerrada, a comissão aprovou, no dia 26 de outubro, um requerimento que pedia ao Supremo a quebra do sigilo telemático, o banimento do presidente das redes sociais e uma retratação após ele ter falado sobre a vacina da Covid e a AIDS em uma live. A decisão de Moraes, que suspendeu a quebra de sigilo, atendeu a um pedido de Bolsonaro ao Supremo. O ministro entendeu que, como os trabalhos da CPI foram encerrados, os dados não teriam mais utilidade. Moraes citou ainda que, se tiver interesse, a Procuradoria-Geral da República pode ter meios próprios para acessar os dados. O ministro argumentou também que, para avançar sobre os dados, a CPI teria que ter ampliado o requerimento de criação da comissão. Moraes disse ainda que, finalizada a CPI com a aprovação do relatório final, não há que se cogitar em aproveitamento pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito das medidas constritivas mencionadas. Com a decisão, o Senado fica impedido de acionar o STF e a PGR para pedir o banimento ou suspensão das contas em redes sociais vinculadas ao presidente. Zé. Perseguição, má-fé, isso ficou muito claro. Como é que se pede a abertura de sigilo de alguém, ainda mais do presidente da República, depois que acaba a investigação? Qual é o objetivo, se não deixar ali claro, nesse relatório entregue a vários lugares, né, os sigilos do presidente da República? Olha só, quando a gente fala em sigilo, preservar sigilo, eu te digo o seguinte: não é medo de que tem alguma coisa a esconder. Isso é um direito individual. Todas as constituições garantiram esse sigilo, inclusive de correspondência. Quando nem existia computador, nem nada disso, o segredo através de um bilhete que você mandava para alguém, aquilo era garantido, o sigilo daquilo, né? Que é o sigilo de correspondência. As constituições anteriores aceitavam exatamente esse tipo de sigilo. As pessoas têm que ter individualidade. Então, aí você quebra o sigilo bancário, fiscal e telemático de um presidente da República. É uma coisa absurda. No final da CPI, no apagar das luzes, isto é má-fé. Esses senhores que aprovaram isso deviam ser processados. Não há uma má-fé maior do que pedir dados que não serão usados, só para inchar aí esse relatório final da CPI e os anexos, que não foram transferidos todos para a Procuradoria-Geral da União. Essa CPI é muito frágil, né, que funcionou. Agora a gente vê aí o presidente e o vice-presidente com o relatório debaixo do braço, entregando em Manaus, tudo ato político, nada disso se justifica. O Ministério Público já tem acesso ao relatório final da CPI. Esse relatório foi publicado na página do Senado Federal, está lá claramente. Então a gente vê ali como mariposas em busca de holofotes, em busca de luzes. E isso acaba desmoralizando ainda mais esta comissão parlamentar de inquérito que foi aberta, foi instaurada com base na decisão do Supremo, para atacar o governo e atacar o presidente Jair Bolsonaro. Não teve nenhuma outra função. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é óbvia. Ela mostra claramente ali de que houve o aproveitamento de um poder. Uma CPI tem poderes especiais, além de Congresso, né? Ela tem poderes de polícia para intimar, né, como eles fizeram, prenderam, né? Arrebentaram com a reputação de médicos aí que levaram anos. Uma reputação se constrói tijolo a tijolo, através de anos de trabalho árduo, e a CPI chega ali num dia, numa noite ali, e desmoraliza a pessoa, coloca capitã cloroquina, não sei o quê, só para arrebentar a reputação de profissionais que construíram ali a duras penas. A gente sabe como é que é isso, né? Então, esta CPI vai ficar como um exemplo de o que não deve existir no Congresso e não deve existir na política. E você, Cris, o que achou dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Finalmente uma decisão sensata, né, saindo da caneta desse ministro. Agora, falando em quebra de sigilo, né, eu ainda estava pensando aqui, se ele aceitasse o pedido de quebra de sigilo, quantas horas ia demorar para vazar para uma parte da imprensa aí as conversas particulares do presidente Bolsonaro com seus
ministros, com pessoas ali do seu cotidiano ali de conversas virtuais, porque todo mundo tem, o presidente da República também tem, o juiz da Lava Jato tinha, os procuradores tinham conversas particulares que foram reveladas. Eu não duvido que os senadores da CPI teriam sido muito rápidos para vazar os documentos, até porque eles estão livres, leves e soltos, achando que nunca serão punidos por terem vazado tantos documentos dessas médicas aí que o Zé bem lembrou, que foram difamadas pela CPI, além de muito maltratadas quando estiveram lá, a título de convite para prestar esclarecimentos, para tentar ajudar a fazer aqueles senadores entenderem o que é coronavírus, como se dá o contágio, o que é a Covid, como se trata a Covid, como conseguiram salvar milhões de brasileiros doentes. A revelia das acusações e das perseguições, tratando, usando remédios reposicionados, abrindo mão da sua autonomia médica com a autorização do seu paciente. Essas médicas estão processando os senadores, então ainda a gente vai ouvir falar de CPI por conta de quebra de sigilo e por conta de vazamento de documento sigiloso que estava proibido, inclusive, pelo STF, e depois eles tiveram aquele desplante de dizer que não tinham como. Eu acho que foi o Omar Aziz, o presidente da CPI, que disse para o ministro Lewandowski, quando ele foi analisar o pedido de punição, né, por quebra de sigilo, feito pelos advogados da doutora Mayra, o Omar Aziz disse: a gente não tem como controlar, são muitos senadores. Ora, desculpa mesmo, né? Quer que a gente acredite nisso, que não tem como segurar a chave de um cofre de uma sala lá, e não eram todos os senadores da CPI, né? Eram só os 7 que tinham acesso àquela sala. Então estava muito fácil de descobrir quem vazou os documentos, e a gente ainda vai ouvir falar disso. Augusto. Um pedido desse não deveria nem ser julgado, né? Devia ser recusado liminarmente aí por qualquer ministro sensato. Agora, como lembrou a Cris, até que, enfim, um surto de lucidez, de sensatez, né? Assaltou o ministro Alexandre de Moraes, que até agora ele vem colecionando absurdos. Melhor assim. Agora, o Aziz, ele divulgou informações sigilosas, o Renan fez isso, e eles queriam fazer isso com o presidente da República. O Supremo, tão cioso da sua imagem, deveria garantir aí que se tratasse com mais respeito a instituição Presidência da República.